Começa agora Pessoas de Valor e eu costumo, no início do programa, sempre falar um pouquinho sobre os nossos convidados, apresentar. No caso, especificamente dessa convidada que está aqui comigo hoje, o Roberto Debski, fazendo esse programa, eu tenho que confessar, ela não sabe, mas eu sou fã dela. Desde lá da época da Tribuna, né, eu tive a oportunidade também de passar por lá. Então, assim, a jornalista a Vera Leon, né, mas hoje, muito mais que jornalista. Não que o jornalismo não seja uma profissão, né, importantíssima, que é, né, mas hoje você está num campo que também é muito atraente, né, que é o campo da mente humana, né, do pensamento humano, conhecimento. Então, você desenvolve uma série de atividades, e aí por isso que eu falo que sou fã, né, de verdade. Então, o Roberto teve a oportunidade de trazer, né, a Vera, o que falar da Vera. Acho que todos os santistas, né, todo mundo que é da região aqui, principalmente da região, sabe da importância do trabalho que você fez. Na verdade, tem um legado, né? E isso é muito, muito, muito importante. E aí eu queria trazer um pouquinho essa coisa inicial, porque a gente pode falar de sonhos, pode falar de consciência sistêmica, um monte de coisas, mas eu queria começar falando sobre uma coisa e ia ter uma surpresa, viu, Roberto? Que a gente não prepara, né, as discussões sobre a questão da produção intelectual. A gente já teve recentemente o Marcão, né, o Marcos Vinícius, que está com a editora e tal, falando sobre essa questão da intelectualidade. A gente tem muito que evoluir enquanto sociedade, a gente vive um momento bastante conturbado. E o quanto é importante trabalhar o pensamento nas pessoas para a gente poder ter pessoas com desenvolvimento pessoal melhor, Vera. Nossa, você viu pelo meu suspiro, né? Primeiro, muito obrigada, né, por ser sua convidada, dividindo aqui o sofá com meu amigo e médico Roberto Debski, então muito obrigada. Olha, eu acho que essa é uma questão muito difícil mesmo, né? Porque dá a impressão que todos nós pensamos, seja porque a gente fez uma faculdade, até porque fez uma pós, né? Que a gente pensa. Mas esse momento, especialmente que nós estamos vivendo, né? Esse momento eleitoral, parece que trouxe à tona um não pensar, um não refletir. E aí, eu acho que não só eu, né? Mas muita gente ficou surpresa com o que ouviu, com o que leu, está lendo, né? Está vendo, está ouvindo. Então, eu hoje me pergunto, o que é que falta? Por que é que nós não estamos? Porque eu acho que é uma coisa muito de agora, né? Porque nós já temos, né? Os grandes pensadores, os nossos poetas, os autores. Muitas referências, né? Muitas referências riquíssimas, né? De uma grande herança. E aí eu tenho me perguntado, será que é o mundo das redes sociais, em que tudo é muito imediato, em que tudo é muito passageiro, em que tudo é muito líquido, e aí a informação, ou a comunicação, digamos assim, nessa velocidade extraordinária, não dá tempo para que as pessoas parem, se debrucem sobre um post, uma colocação. Não, parece que todo mundo quer ter uma opinião, sobretudo, imediata. E aí tem se criado um volume de lixo. Sim. O próprio Humberto Eco coloca essa coisa do dilúvio de informações, né? Aí você tem um excesso de informações e faz com que as pessoas não consigam nem refletir direito com tanta. Você tem um excesso de informação, mas você não tem sabedoria. Eu, inclusive, falei sobre isso numa das aulas lá na Pinacoteca, de que a gente tem reunido um volume de informação, mas a gente não tem sabedoria. E eu nem estou falando daquela sabedoria, vamos dizer assim, aristotélica, sabe? De você ir totalmente intelectualizada, acadêmica. Não, não é disso que eu estou falando, não. É um saber humano. É um saber humano que parece que a gente ou perdeu ou nunca teve. Haja vista a agressão que, voltando aí ao momento eleitoral, a agressão que se tem visto é uma coisa quase dos tempos bárbaros mesmo, sabe? Inclusive de pessoas muito próximas. De pessoas muito próximas. Porque uma coisa não é assim, eu agredi um adversário. A gente vê e testemunha agressões entre pessoas muito próximas, até do próprio grupo familiar. Amigos. Né? Exatamente. Hoje eu mesmo postei sobre isso, porque é um absurdo.
amizades têm sido desfeitas, pessoas têm ficado sem se falar. Eu vou te excluir, porque aí a gente fala da exclusão, dos mecanismos que a gente conhece, das leis do pertencimento. Tá algo assim, parece que exacerbado nesse momento, né? E aí é isso, é muita informação e pouca reflexão. Pouca reflexão. Não é? Muito imediatismo, as pessoas falam o que pensam, querem ter a opinião, escreve, posta, é muito rápido. Se você tivesse que escrever à mão tudo isso que você está falando, você provavelmente não poria a carta no correio depois de um tempo de ler de novo e ver o que você escreveu. Aí, feita essa introdução, eu vou então colocar os dois dentro do cenário da consciência sistêmica, né? Do mundo das constelações, de certa forma. A gente está observando um momento que a sociedade está em transformação, mas também como efeito colateral do que veio nas gerações anteriores? Ou vocês acham que isso não tem absolutamente nada a ver? Tudo tem a ver, tudo está interligado. Quando a gente olha para o Brasil, para esse momento, para qualquer país que a gente olhe, quando a gente fala nas leis sistêmicas, né, a Vera conhece muito bem também, a gente tem que ver tudo o que veio antes, que é a própria hierarquia, né? E nós descendemos no nosso país, quem esteve aqui primeiro e foi excluído foram os índios, aí teve os escravos, os portugueses que nos colonizaram, que hoje, né? Então a gente não tem em conta todos esses que vieram antes. E você não honrando e não dando a legitimidade, o lugar que eles merecem, que devem ter, havendo as exclusões no sistema, as consequências sempre virão. E o momento que a gente vê hoje no país, tudo que está acontecendo, claro que tem a ver com tudo isso que veio antes, como até nas nossas famílias acontece da mesma maneira. Até aproveitar um pouco também a tua experiência da comunicação, né, de você ter a vida inteira também atuado na mídia e tal, de certa forma também não abriu uma possibilidade por conta de redes sociais, a internet, essa coisa de todo mundo poder falar tudo o tempo inteiro, e muitas pessoas não têm uma base, por exemplo, para poder se comunicar ou para tentar buscar ser os formadores de opinião, né? Acabou aquela coisa dos 15 minutos de fama, né? Agora todo mundo tem full time essa fama. Todo mundo tem full time, mas eu insisto naquilo, sabe? Eu acho que o que falta é uma base humana mesmo, porque você pode até não ter a academia, você pode até não ter uma formação, mas você tem o outro como referência. Então, assim, se eu não quero para mim, eu não quero para o outro. Então, assim, por exemplo, né, situando e entrando aqui no que o Roberto falou, logo no final do primeiro turno, quando se começou assim, separa o Nordeste do Brasil, e aí você pensa assim, assustador, mas né? É assustador isso, porque aí você diz assim, mas quem é o Nordeste? É outro planeta? Mesmo que fosse, será que a gente não teria curiosidade em conhecer quem é aquele que está ali? Sim. Então, assim, e ao mesmo tempo que no mundo inteiro aumenta o número de refugiados, né, pelo mundo inteiro. Sim. Então, assim, a gente está vivendo um momento planetário, né? Porque a gente fala assim, por exemplo, olha, o país está indo para um lado ou para outro, mas no mundo inteiro a gente está vivendo um cenário nós temos questões bastante... graves por conta de exclusão em todo o planeta. Em todo o planeta. Em todo né? o planeta, né? Então, assim, quem é o outro? Será que a gente perdeu essa distância, né, até ali? Isso eu me pergunto. A gente está falando de humanidade. A gente está falando de humanidade. Se perde um pouco a humanidade? Se perde. Se perde. E por isso essa humanidade está tão doente. Porque você perdeu a referência do outro. E por mais que as redes sociais sejam hoje uma necessidade, por mais que ela tenha todo um caráter positivo, muito positivo, por outro lado, eu não sei se... Porque é aquilo que o Jung dizia, né? O tamanho da luz é o tamanho da sombra. Né? É por aí. Então, uma rede que nos ajuda, que está aproximando pessoas, que você descobre o primo, que você nem sabia mais que existia e tal, mas, ao mesmo tempo, está levantando uma sombra que eu me pergunto, onde isso vai dar? As pessoas estão adoecendo, né, por conta disso. As pessoas não estão se vendo porque o que elas enxergam é maravilhoso, é lindo, é rico, é bonito, é jovem, é tudo. E aí ela olha para a história dela, mas eu não sou nem rico, nem bonito, nem famoso. Sim. Né? E a gente tem visto, Roberto, inclusive um aumento de quadros relacionados, por exemplo, a suicídio, depressão. Isso está tudo interligado. Com certeza. Quando a gente
olha para esses índices já há muitos anos, a gente, né, como na minha área de atuação, eu tenho contato a indicadores. Já há mais de 10 anos eu vi assim, lá em 2020, parecia que estava tão longe, a depressão vai estar entre os 1, 2, 3 maiores motivos de incapacidade, de perda no mundo. Eu falava, poxa, caramba, ainda está longe disso, mas a gente via que era uma tendência crescente. E tudo colabora para isso, não é? Então a pessoa olha para aquilo que lhe falta, ela não olha para aquilo que ela tem, ela não olha para o outro, então perde essa humanidade, esse respeito, todos esses valores que são tão importantes e que não custam, materialmente falando, nada, é tudo aquilo que a gente deixou de observar e de viver. E as pessoas buscam outras coisas e quando não tem aquilo se frustram, quando vem que seu projeto ou que ela foi um projeto de alguém dentro da família, aquilo foi frustrado. Então, quem eu sou? Eu quero acabar com esse projeto que não sou eu. Aí depressão, suicídio, tudo isso tem crescido por conta de várias dessas tendências que se a gente olhar com humanidade, com consciência, a gente pode reverter. É isso que eu ia colocar, assim, isso parece um quadro extremamente apocalíptico, mas né? É assim, quase, uma viu? coisa que assim, a gente está falando, poxa, a gente está falando no final da humanidade, assim, né? Visto dentro desse cenário, né? Se a gente for Toda pensar em crise projeção. serve para virar algo novo depois. Então eu vejo esse momento como um momento de uma crise muito grande em todo o mundo, né? Porque é uma mudança tecnológica, é uma mudança cultural, uma mudança social e são crises, né? E aqui, o próprio ideograma chinês da crise fala que é oportunidade. Você tem uma oportunidade a partir, como uma doença, ela tem uma função, ela vem te mostrar alguma coisa. Tudo que você tem momentos chaves em que você se vê defrontado com algo muito difícil, aquilo ao mesmo tempo é uma oportunidade de você ampliar o olhar, ampliar a consciência e falar, e agora? Como é que eu posso fazer disso algo melhor? Trabalhar a resiliência e o desenvolvimento humano. Eu vejo que é o único caminho de saída que nós temos para todas essas crises que vêm acontecendo. Perfeito. Mas... Eu vou fazer... Oi, Vanessa. Não, mas é que isso que é realmente o caminho, mas tem sido cada vez mais difícil porque com este olhar, né, totalmente voltado para fora e não para dentro, a impressão que se tem é que a resposta é imediata. Você tem uma dúvida, você dá um Google, né? E aí vem a resposta. Mas quando bate esse vazio, né? Essa solidão, que é o que a gente tem visto, não tem resposta no Google. E aí... Informação é diferente de sabedoria, de conhecimento. É isso. Perfeito, perfeito. Eu vou chamar um rápido intervalo e a gente volta já já com Pessoas de Valor aqui na Santa Cecília TV. Existe um bebê que é especial, está sempre na moda, bonito pra você. A mamãe e o papai, ele quer agradecer pelo banho de loja da estação do bebê. Roupinhas, acessórios, carrinhos, enxoval, toda a decoração da estação do bebê. Rua Carvalho de Mendonça, 251, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3302-1970. O seu bebê feliz na estação do bebê. Estamos de volta com Pessoas de Valor aqui na Santa Cecília TV e como o caminho é interior, como a Vera colocou no final do primeiro bloco, eu queria abordar um pouquinho essa questão dos sonhos, né? Porque por isso que eu falo nessa questão da admiração, você vai lá e fala um pouco de filosofia, faz as pessoas pensarem, mas ao mesmo tempo você também caminhou, né, nos seus estudos, né, não só na questão da consciência sistêmica, mas também em relação ao subconsciente e inconsciente quando a gente trata dos sonhos, né? Esse caminho interior passa por esse universo dos sonhos? Assim, as pessoas estão cada vez procurando mais esse universo? Olha, eu acho que as pessoas sempre procuraram. É que é muito diferente, lógico, de um sonho bíblico do José, né?
e do pessoal que vai lá na internet e procura o que é sonhar com significa. cobra, né? Sim. E aí ela pega aquilo como se valesse para todo mundo, e não é. Sim. Só que, como o sonho ele vem por uma linguagem simbólica, inquieta as pessoas muito, muito, porque aí elas não entendem, elas querem entender e perguntam para alguém. No caso, estão mandando as perguntas para o canal de sonhos, né? Que sonho é esse? Que já tem 1.300.000 visualizações. Mas nem mesmo o saber contar um sonho, as pessoas conseguem fazer isso direito. O que mostra também o quanto não se auto-observam. Porque, por exemplo, manda uma pergunta para o canal assim, sonhei com a minha tia que já morreu, o que é isso? E assim, não tem adivinho na história, Sim, né? Não tem dá um para ser. contexto, Tem tá? que ter um contexto, só que tem uma dificuldade, ou tem uma pressa, que é isso que a gente tem visto, né? Essa coisa acelerada da vida, não para dizer, eu sonhei com a minha tia, mas ela já morreu há 4 anos e eu me dava bem com ela. Não se conta uma história, tá? Você lança uma... Como se fosse palavra-chave mesmo, Exatamente, né? isso não existe. Então, mas o que eu vejo? Quando vem um sonho e a gente consegue trabalhar isso com a pessoa, tem aquela tensão tende a baixar, sabe? Gera um efeito terapêutico, assim? Sim, porque o sonho tem uma função compensatória. Aquilo que eu não estou vivendo na vida acordada ou aquilo que eu não estou conseguindo enxergar na vida acordada, o sonho vem para dar uma cutucada e falar, presta atenção aqui, né? Porque isso está te incomodando. O ego está tomando um caminho que contraria a dimensão da alma, contraria aquilo que o self está esperando dele, né? Então ele tem um sonho, tipo um aviso para dizer, cuidado com isso, né? E o sonho pode se repetir porque o sonhador não entendeu a mensagem, aí vem mais um, vem mais um, vem mais um, até que um dia, como a gente fala, né, o ego sofre, digamos assim, uma desconstrução, alguma coisa que pode vir na vida da vigília mesmo, na vida acordada. Então, ele faz uma doença, ele faz um acidente, né? Você sabe muito bem disso, né? A alma está sinalizando, ela está mandando sonho. É aquela coisa do siga os sinais. Isso, ela está mandando um aviso que, por mais que você não entenda, porque a linguagem é simbólica, mas se debruce sobre aquilo. Que jeito? Perguntando para você, que sonho é esse? Por que eu sonhei com isso? O que é esse copo derramado? Ou o que é eu estar numa água limpa e o que é eu estar numa água suja? O que é eu estar me afogando e o que é eu estar nadando de braçada? Tem uma diferença nisso. Sim. Né? Eu sempre, assim, até por curiosidade mesmo, ver essa relação, por exemplo, de você, ao encontrar esse caminho dos sonhos. Por exemplo, olha, eu comecei a tentar entender os meus sonhos. E aí, considerar isso um caminho, a pessoa que vai por esse caminho, ela vai se aprimorando? Existe um momento que você consegue se entender melhor através desse caminho? Né? Quando eu comecei a anotar os meus sonhos, embora eu já tivesse começado um processo psicoterapêutico e junguiano em 84, mais ou menos, em 93, por um episódio, enfim, uma experiência de muito sofrimento meu, e eu não estava em terapia naquela oportunidade, em 93, por aí, 94, eu comecei a anotar meus sonhos. Foi uma coisa intuitiva, era como se eu precisasse registrar aquela conversa que eu tinha todas as noites com uma outra Vera, né? Então eu ia anotando. E existe um livro do John Sanford, que chama Os Sonhos e a Cura da Alma. Então, só esse título já diz muito. Que se você sonha e se você se relaciona com o seu sonho, tem uma possibilidade de cura da alma. Sim. Roberto, você também, claro, né, por trabalhar não só na medicina, na psicologia também, a gente acaba estudando essa questão, né, vamos chamar assim, dos 3 cérebros, né, essa coisa do consciente, subconsciente, inconsciente e tal. De certa forma, existem algumas pessoas que blindam, né? Que constroem uma blindagem assim, que falam, eu não sonho, né?
do ponto de vista dessa questão, né, de terapia, de buscar soluções e tal, uma pessoa que bloqueia esses sonhos, é como se ela estivesse bloqueando as soluções? A gente pode dizer que tem essa relação? Nós sabemos que todo mundo sonha. Até se você fizer uma polissonografia, ou se você analisar a parte elétrica do cérebro, né, o sono REM, todo mundo sonha, porque quem não sonha, quem não chega a aprofundar um sono até o sono REM durante algum tempo, ela pode ficar gravemente doente até morrer. Tá. Então todo Ou seja, sonho. faz parte da Faz saúde parte da do fisiologia, cérebro. exatamente, da fisiologia, da saúde, mas muitas pessoas não lembram. Ou seja, muitas pessoas não têm acesso a essa informação, a esses símbolos. Ou seja, o consciente ela não chega a observar, a ter na sua consciência aquilo que existe nela. Isso acontece com sonhos e com outras mensagens que nós temos no dia a dia. Mensagens interessantes que até às vezes outras pessoas vêm trazer para nós por meio das relações, ou sintomas físicos que você tem, ou insights, intuições, e você acaba, de alguma maneira, não olhando para tudo isso. E são recados, né? Porque tudo tem uma função. Você tem a função dos sonhos, você tem a função das doenças, você tem a função daquilo que aparece para você, as coincidências que vêm para a sua vida no dia a dia. Nossa, nada disso é coincidência, tudo vem por alguma razão, por uma motivação e tem uma função. Quando a gente está aberto para receber, a gente pode nem saber o que significa realmente, mas a Vera falou, se debruça naquilo, olha, busca uma orientação de alguém que sabe lidar com isso, porque a vida ela traz para nós as possibilidades sempre da gente ampliar a consciência. Quando você está pronto, de repente alguém te fala, nossa, olha, vai assistir uma palestra, tem alguém que veio falar de alguma coisa, ou tem um curso, olha esse livro aqui, e você fala, nossa, isso mudou a minha vida, porque parece que você estava esperando aquele momento. Então você estava aberto para os sinais. Isso pode ser com sonhos, pode ser com acontecimentos. A gente precisa estar aberto e observar. Então a posição do observador, isso requer uma consciência, requer um olhar um pouquinho distanciado, não no sentido de estar distante, mas de estar afastado e olhando aquilo que acontece e não querendo o imediatismo. Pá, eu quero resposta, eu quero informação. E como a gente vive na era da informação, a gente pode ter acesso a qualquer coisa, só que fica na superficialidade, não aprofunda nada. Então a gente não tem essa possibilidade de olhar para o que vem acontecendo e aí a gente se perde nisso. Isso também não, assim, colocado dessa questão da consciência, a gente também não precisa imaginar que é só relacionado aos sonhos. Eu acho que também se uma pessoa se observar melhor nas suas emoções, nos seus sentimentos, então assim, muitas coisas que acontecem no seu dia a dia, às vezes as pessoas nem percebem e aí quando olham estão lá num buraco. As pessoas vêm te falar uma frase e falam, nossa, de onde veio isso? Se eu prestar atenção, parece que era aquilo que eu precisava refletir sobre isso. Fala, que coincidência, encontrei uma pessoa que eu não via há muito tempo, ou tive esse tipo de sonho, olha, eu não via a Vera há tanto tempo, de repente ela veio, a gente conversou, e aí ela me ajudou, eu ajudei ela em alguma coisa. São as sincronicidades, né, que o próprio Jung falou. A gente precisa estar atento a essa linguagem da vida. Aí eu vou perguntar, sempre os nossos telespectadores colocam questões para a gente, e aí vem uma pergunta que é uma pergunta bem chave, assim. A tomada da consciência é um ponto inicial para o autodesenvolvimento, ou a gente começa um autodesenvolvimento, se descobrir para poder chegar na consciência, Vera? Olha, eu não sei quem vem primeiro, viu? Juro, eu não sei. Eu posso te dizer assim, que olhar com essa atenção, né, para a vida, para mim, eu acho que foi alguma coisa que brotou dos meus questionamentos. Então, se eu fosse escolher alguma coisa, eu diria, é a consciência que te leva para o autoconhecimento. Para mim, assim, porque se você não se pergunta, se você não está insatisfeito, digamos assim, com você não parte para procurar, para perguntar, para ler, para ver um filme e tentar encontrar resposta nessa linguagem mais subliminar, digamos assim, mais simbólica, né? Então eu acho que é a inquietação que vai te fazer perguntar. É porque essa questão até é interessante quando falam, né, que pediram para fazer essa pergunta assim, mas eu vejo dentro do universo do estudo da consciência sistêmica, por exemplo, assim, de você se conhecer não só ali na tua geração, não só quem você é, mas de você fazer parte de um todo, né? Assim, na hora que você começa a enxergar isso, muda tanta coisa, né? É maravilhoso. Aprofunda demais.
quando você vê de onde que você vem, eu não sou só eu. Eu não sou nem só eu que venho dos meus pais, eu venho de todo um sistema em que houve milhares de pessoas que tiveram suas perdas, suas vivências, suas alegrias, não é? E tudo está certo como foi. Porque se alguém tivesse feito algo diferente, qualquer pessoa, a gente não estaria nem aqui. Nem seria, eu nem estaria aqui provavelmente. Então a vida é desse jeito e eu tenho que olhar para isso. E eu concordo com a Vera. Quando nós estamos na zona de conforto, está tudo perfeito, tudo bem, a gente não faz nenhum movimento de mudança. A inquietação leva a gente a mudar. Perfeito. Gente, a gente precisa encerrar o programa. Pessoas de valor. Eu acho que assim, a gente tem que fazer uns 10 programas com a Vera, né? Porque eu já declarei, né, o fã que sou dela, né? Então, assim, por favor, fica o convite para você voltar muitas vezes, né, Roberto? Aqui vai muito assunto, né? Então, obrigado pela sua participação, pela paciência, né? Que a gente... Eu que agradeço. A gente fica lá tentando buscar os assuntos, porque muita gente não sabe, né? Mas o Pessoas de Valor é um encontro de 3 pensadores, normalmente 3 pessoas, que a gente não combina nada. A gente simplesmente liga a câmera e pega todo mundo de surpresa. E essa é a espontaneidade que a gente quer levar para os telespectadores, muito tá bom? boa. Então, muito obrigado, Roberto. Obrigado também. É um prazer sempre. E aí agora fiquem com a programação da Santa Cília TV. A gente volta na semana que vem. Até lá.